E essa situação de guerra na Cisjordânia levou, de conflitos aumentando na Cisjordânia, levou o atual ministro da Defesa de Israel, o Israel Katz, a alertar que a Cisjordânia está à beira de uma guerra, segundo o canal 12 de Israel. Durante uma reunião de gabinete, o comandante do Comando Central do Exército de Israel, Major-General Avi Balut, ele destacou a necessidade de reforçar as forças na região da Cisjordânia com mais soldados, inclusive e principalmente, especialmente no norte da Cisjordânia, onde tem essas 3 cidades que eu falei, Tulkarem, Nablus e Jenin, indicando que os recursos atuais são insuficientes para lidar com a crescente violência justa imposta pelos grupos da Resistência Nacional Palestina e as suas operações. Além disso, o próprio primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, cobrou uma resposta mais contundente, defendendo, entre aspas, aqui, uma abordagem mais ofensiva para lidar com os ataques e retomar o controle da região, de acordo com o canal 13 de Israel. Por fim, ainda ontem, homens armados, combatentes palestinos, abriram fogo contra um veículo de colonos perto da cidade de Tecoa, que fica a sudeste de Belém. O canal 14 israelense informou que o ataque foi seguido de novos disparos quando um veículo militar blindado, transportando o comandante da brigada Etzion, o Gal Rish, chegou no local. Esse veículo foi atingido, mas não há até agora confirmações ou mesmo informações de feridos entre as tropas israelenses. E esses recentes ataques têm se intensificado e intensificam as preocupações do Estado sionista de Israel e, obviamente, demonstram a capacidade da resistência nacional palestina na Cisjordânia, que não tem o mesmo nível de operação que a resistência nacional palestina tem na faixa de Gaza. São desenvolvimentos diferentes, desiguais, porém importantes de ocorrerem. Essa debilidade na Cisjordânia tem se convertido rapidamente, tem sido superada rapidamente pelas ações empreendidas pela resistência nacional palestina naquela localidade, que demonstra que a resistência nacional palestina ela tem saído muito bem nesse mais de 1 ano e 3 meses de guerra, desde o lançamento da Operação do Dilúvio de Al-Aqsa. E lembremos aqui, os grupos que compõem a resistência nacional palestina na Cisjordânia são grupos que integram muitos jovens palestinos, sejam homens ou mulheres, que entendem aí o seu dever patriótico, o seu dever revolucionário para com o seu próprio povo. Então é importante demonstrar isso aqui também. Além disso, a gente traz aqui a notícia que saiu no dia de hoje, tratando daquela operação que ocorreu na cidade de Calquília, na Cisjordânia ocupada, que deixou pelo menos 3 israelenses feridos e mais de 3 mortos e mais de 8 feridos. Numa declaração conjunta divulgada nesta quarta-feira, há poucas horas atrás, as brigadas Al-Qassam, que é a organização militar do Hamas, junto com a Saraya al-Quds, que é a organização militar da Jihad Islâmica Palestina, e as brigadas dos mártires de Al-Aqsa, que é uma organização dissidente ali do Fatah, assumiram a responsabilidade por essa operação ocorrida na aldeia de Al-Funduk, que fica em Calquília, na Cisjordânia ocupada. Essa operação foi realizada no dia 6 de janeiro, ou seja, nessa última segunda-feira, que resultou na morte de 3 sionistas, incluindo um policial, além de deixar outros 8 feridos. De acordo com esse comunicado, a operação foi planejada pelo comandante Jafar Ahmed da Babza, descrito como um dos líderes da resistência que teria perdido a vida em circunstâncias não detalhadas. Os grupos também destacaram que os combatentes responsáveis pela ação retornaram em segurança após o ataque. A declaração também enfatizou que a operação, que foi intitulada de Operação Al-Funduk, simboliza a unidade entre as organizações que compõem a Resistência Nacional Palestina e foi uma resposta às ações militares de Israel, tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia.
Inclusive, esse comunicado divulgado pela Resistência Nacional Palestina reforça o posicionamento das organizações de que eles irão lutar até o final, até as últimas consequências. As organizações também alertaram que novas ações conjuntas estão sendo planejadas e preparadas com o objetivo de demonstrar a harmonia e a interdependência entre essas organizações, mas também a sua unidade, a sua coesão em garantir os princípios e valores do povo palestino nesse momento. Principalmente o desenvolvimento das forças da resistência nacional palestina, reforçando a continuidade da sua luta contra a invasão, contra a ocupação israelense. Importante ver aqui essa unidade, essa coesão lograda pela resistência nacional palestina. São grupos com orientações ideológicas um pouco diferentes, mas que têm no seu centro, no seu eixo principal, garantir os princípios de libertação nacional do povo palestino, sem tréguas ao Estado sionista de Israel, no que diz respeito a conciliar interesses, né? E sim lutar até as últimas consequências por toda a libertação do povo palestino. A gente volta ao nosso chat aqui para a gente conversar um pouco mais.